A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, amém? Eu estou muito feliz em estar aqui essa manhã, por ter aceitado o convite da nossa amiga, pastora Mônica. Tenho certeza que o Senhor já fez desde ontem e vai continuar fazendo coisas grandes e lindas no nosso meio. Quantas creem comigo, amém? Amém. Esse tema, fé inabalável, eu comecei a ouvir um pouco sobre isso e eu ouvi um ditado que eu achei muito interessante, que diz que a vida sem fé é comparado a um barco no oceano da vida sem remos. Você pode imaginar como é que é estar no oceano da vida sem possuir remos? Assim é a vida sem fé. Todos nós precisamos de fé. Diga, eu preciso crescer em fé. E a Bíblia diz que isso é possível. É possível, Deus deseja que eu e você cresçamos em fé. A Bíblia também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles ou aquelas que se aproximam de Deus, devem fazer isso de que forma, meninas? Com fé. Com fé, com confiança, tá certo? Então a fé é muito importante para nós. Nós precisamos crescer e desenvolver a nossa fé. Então, eu quero ler com você essa manhã, Tiago, capítulo 1, de 5 a 7. Tiago, ele traz aqui alguns conselhos muito importantes para o povo de Deus. E ele diz assim: e porém, algum de vós necessita de sabedoria? Quantas querem sabedoria? Ai, muito bom, né? Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera e ser-lhe-á concedida. Mas tem uma forma de pedir. Que forma que é essa? Peça com fé. Peça com fé. Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem ou esta mulher que alcançará do Senhor alguma coisa. Então Tiago aqui está falando sobre sabedoria. Mas nós podemos ampliar isso para outros pedidos da nossa vida, sim ou não? Sim. Então, se nós queremos que realmente as nossas orações sejam ouvidas, Tiago está dizendo o quê? Que nós precisamos agir, atuar com fé, em nada duvidando. A palavra que eu quero salientar nessa manhã é duvidar. Em nada duvidando. Então, quem duvida e não age com fé, mas quem duvida muitas vezes age impelido pelo medo. A palavra dessa manhã é como agir com fé, fé para enfrentar o medo. Fé para enfrentar o medo. Como é que nós sabemos que quando duvidamos, muitas vezes estamos sendo impulsionados pelo medo? Sabe aquela voz que você ouve dizendo assim para você? E se? E se eu orar e isso não acontecer? E se eu pedir e não vier no tempo que eu imagino? E se a minha casa não se converter? E se eu não conseguir pagar as minhas contas no final do mês? E se eu não for curada dessa enfermidade? E se eu for e começar a fazer muitas coisas por mim mesmo e de repente perceber que eu estou trabalhando muito e deixando coisas importantes para trás? E se eu não conseguir vencer esse medo? E se? Muitas vezes a nossa mente é tomada pela dúvida. E se eu não conseguir? Se eu não alcançar? Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus está falando para nós a todo momento. Não temas. Meninas, como é maravilhoso nós vermos
que o Senhor tem para nós um não temas para cada dia, não é isso? Vocês já ouviram falar sobre isso? Um não temas para cada dia. Por que é que Deus precisaria nos lembrar para não temer? Porque muitas vezes nós vamos temer. Não temas. Interessante também é que o não temas depende de mim e de você. Diga assim, o não temas depende de mim. Agora que você já entendeu, vamos falar com mais convicção, meninas? O não temas depende de mim. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O não temas depende de quem? Oh, muito bom. Agora fala para a irmã que está do seu lado. O não temas depende de você. Olha que lindo. A voz de Deus é: seja forte, seja corajosa, eu estou com você. Aleluia. E aí você responde a essa voz com coragem e ousadia. Aleluia. Por isso que o Senhor nos diz, olha, eu preparei, o Espírito Santo, Ele tem uma obra linda na sua vida, porque Ele está em você. Quantos creem que o Espírito Santo está em você? Amém? E o Espírito Santo não é um espírito de medo e de covardia. O Espírito Santo é um espírito de ousadia e de poder. Aleluia! Aleluia! Esse é o Espírito que está em mim, que está em você. Espírito de poder e de ousadia. Deus está esperando que você muitas vezes enfrente os seus medos. Que você entenda que mesmo com medo, você precisa acreditar que o Senhor é com você. Ter fé que o Senhor está com você. Então, o que a gente precisa saber sobre o medo? Nessa manhã eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho importante você saber sobre o medo. Nós ouvimos muitas vezes essa frase, conhece-te a ti mesmo. E quando nós vamos falar sobre o medo, a gente também está falando sobre esse conhecimento. Muitas pessoas falam, eu não quero ter medo. Será que não ter medo é uma coisa que nós vamos conseguir? O que vocês acham, meninas? Não, não é. Eu só vou fazer isso quando eu não tiver mais medo. Então, olha só. Primeira coisa que a gente precisa aprender sobre o medo. O medo é uma resposta biológica que todos nós temos ao perigo. Então, meninas, todas as vezes que vocês se sentirem ameaçadas em uma situação de perigo, biologicamente, o seu cérebro vai dizer para você, perigo. E você vai se preparar, todo o seu corpo vai se preparar para responder a esse perigo. Imagine, por exemplo, que você está lá numa selva, você está fazendo um safari. Não sei quantas de vocês já tiveram essa oportunidade de ir à África, de ver aqueles animais maravilhosos. Imagine você lá muito animada, Meu marido fala que eu sou assim, muito romântica, porque quando nós fomos à África, nós fomos fazer um trabalho humanitário e logo depois nós fomos num safari. E aí eu ficava assim para ele, amor, nós temos que ir lá ver o leão. Nós temos que pegar aquele jipe ali e ir lá conhecer de perto. Ele falava assim, não, menos. Menos, aqui do carro tá bom. Mas eu quero que você imagine comigo essa manhã, você lá no safari. Está lá na selva. De repente, vem na sua direção um leão correndo. Imagina a velocidade que aquele animal tem. Você acha que naquele momento você vai ficar pensando assim, deixa eu analisar qual árvore será melhor eu subir? É assim que acontece? Não, não é assim que acontece. Você não fica pensando, será que tem alguém vendo isso? O que você faz? Você corre. Você corre. Então, o seu cérebro recebe uma mensagem. Ele fala assim para você, perigo, perigo. A sua pupila dilata.
Então, o sangue, ele começa a ser tirado daqueles órgãos, daqueles lugares onde não precisa tanto dele, e ele começa a ser enviado para os grandes membros. Seu coração dispara, a adrenalina aumenta. Nesse momento, o medo faz com que você reaja. Nesse momento que você está sentindo medo, e o medo faz com que você reaja. Então, ter medo é nesse caso, biologicamente falando, é uma ação natural que foi feita para a nossa proteção. Diga comigo, proteção. Proteção. Então, a grande questão não é entendermos momentos como esse da África, porque a gente pode levantar as mãos e glorificar Deus. Obrigada por essa glândula que nós temos, que dispara e que me faz correr e não ficar analisando o perigo. Não é verdade? A gente pode agradecer a Deus. Mas e naquelas situações em que você se sente ameaçada, você sente e faz uma interpretação que está em perigo, mas na verdade você não está. Imagine isso. Então, é uma resposta biológica, sim, que nos protege, mas muitas vezes faz com que nós possamos ter uma reação que não é uma reação adequada em um momento em que nós achávamos que estávamos em perigo e não estamos. Medo de sermos maltratadas, medo de sermos inferiorizadas. Quando nós olhamos para uma situação e nos sentimos ameaçadas, em perigo, automaticamente o seu cérebro fala o quê? Reaja. Não pense, não analise, não pondere, não tenha tanto domínio próprio, apenas se proteja. É aí que é uma questão que precisamos entender. Será que a situação realmente é de perigo ou nós estamos interpretando que estamos em perigo quando não estamos? Então nós precisamos entender que o medo, ele existe para a nossa proteção, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, ele não está operando nesse sentido. Quantos estão entendendo isso? Amém? Outra coisa que a gente precisa aprender sobre o medo. Muitas vezes a gente sente medo quando está no escuro. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós estamos no momento em que nós não estamos vendo bem a situação, nós não estamos observando bem, nós não estamos interpretando bem, então o medo muitas vezes acontece. Se você observar, quantas aqui já assistiram filme assim de terror, ou pelo menos já viram propaganda? Eu lembro, quando eu era menor, tinha um filme, gente, que, não sei quantos se lembram, lembra desse menino? Como é que é o nome desse menino? Gente, eu não sei se você é da minha idade, mas quando eu era assim, criança? Não, adolescente, eu acho. Então, quando eu era bem jovem e assistia o boneco Chuck, quando ia dormir, parece que ele estava lá no quarto. Aí, o que a gente falava? Não apaga a luz. Então, na minha casa, tinha uma luz de corredor. Aquela luz tinha que ficar acesa o tempo todo. Porque se apagasse a luz, parece que o boneco Chuck ia aparecer lá no quarto. Agora, deixa eu te falar. O boneco Chuck estava lá no quarto? Estava, sim ou não? Não. Mas por que é que eu tinha a sensação de estar em perigo? Porque eu estava no escuro. Então eu quero hoje te falar o seguinte. Acenda a luz na sua mente. Amém? Parece que vocês não ficaram muito animadas com isso. Isso é libertador. Isso pode ser libertador. Acenda a luz. Diga amém. Quantas querem acender a luz? Querida, acenda a luz. Você vai ver que não tem boneco Chuck nenhum.
Você vai ver que a coisa, às vezes, não é do tamanho que você tinha imaginado, que você tinha idealizado. Outra coisa sobre o medo. A maioria das coisas que nós tememos não vai acontecer. Eu fico vendo, por exemplo, pessoas que têm muito medo de andar de avião. Às vezes eu viajo muito e eu percebo porque elas estão no avião assim, muitas vezes tremendo, quietinha, às vezes assim, demonstrando aquele medo, né? E elas viajam muito. Tem pessoas que vivem, o trabalho delas é viajar. Imagina uma pessoa que vive com o trabalho viajar e ela tem medo de avião. Como é que é isso para ela? Como é difícil isso, não é? Agora, de tantas viagens que ela fez, qual que é a probabilidade de ter um acidente de avião? Mínima, mínima. Os acidentes de carro, eles são muito mais, acontecem muito mais do que os de avião, não é verdade? Mas por que a gente teme? Eu não sei você. Quantas aqui são mães? Deixa eu só... Muito bem. Meninas, quantas vezes a gente teme tantas coisas com relação aos nossos filhos? Não é? E a gente teme, a gente tem tanto medo, medo de que eles vão para um caminho errado, medo disso, medo daquilo, medo daquilo. E às vezes, na maioria das vezes, aquilo que a gente teme, graças a Deus, não vai acontecer. Amém? Nós precisamos entender isso. Então, o medo, ele vem para nos atar. Mas nós precisamos ter uma postura de enfrentamento desse medo. Enfrentamento. Enfrentar é o contrário de fugir. É o contrário de fugir. Inclusive, um sinônimo para medo é fugir. Imagine quando Deus está falando para você assim, não temas. O que Deus está falando para você? Não fuja. Não fuja. Às vezes é difícil enfrentar. Não é fácil o enfrentamento. Mas é importante nós enfrentarmos determinadas situações se nós queremos realmente avançar e cumprir aquilo que Deus tem para nós. Então, olha só. Enfrentar quais medos? Eu trouxe alguns para nós falarmos essa manhã. Medo de não agradar a todos. Quantas aqui, em um determinado momento da sua vida, já quis entrar nessa jornada impossível, que é de querer agradar todo mundo? Quantas aqui já quis entrar nessa jornada? Eu, como diz os meninos, sou primeirinha da fila. A gente tem medo de que o que nós estamos fazendo não vai agradar. E por que a gente precisa enfrentar esse medo? Porque nós não vamos realmente agradar todo mundo, vamos? Então nós estamos com medo de uma coisa que é impossível ser conseguida, que é agradar todo mundo. Então quando você olha para esse medo e você fala, eu não preciso temer, porque eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso acordar cedo, eu posso me desdobrar. Eu posso colocar a roupa da Mulher Maravilha e sair salvando todo mundo. Que no final do dia alguém vai reclamar alguma coisa do que eu fiz. Sim ou não? Medo de não agradar a todos. Nós precisamos enfrentar isso. Eu falo muito para mim, quando vem alguns pensamentos assim. Eu falo muito para mim assim, olha, Andréia, nem Jesus agradou todo mundo. Deixa disso, larga disso, abandona isso, que isso vai te quebrar, isso vai te adoecer. O que você fala para você mesmo quando vem esse pensamento? As pessoas não vão gostar de você, as pessoas vão falar mal de você. As pessoas vão achar que você é incapaz, é insuficiente, você não vai agradar. O que você faz quando você ouve essa voz? Quando vem esse pensamento, você precisa dizer, eu vou enfrentar esse medo. Por quê? Porque eu nunca vou agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu.
Nós precisamos sim fazer o nosso melhor sempre, amém? Quantas querem hoje abandonar e enfrentar esse medo, gente? Vamos enfrentar esse medo. Medo da imperfeição. Ah, como muitas vezes nós gostaríamos de ser perfeitas. E como temos medo de que as pessoas olhem para nós e digam, nossa, você não é perfeita assim, do jeito que você estava vendendo. Você faz isso e aquilo, que não está muito certo. Você não é perfeitinha. Esse medo da imperfeição, vamos enfrentar ele hoje? Sim. Tem alguém aqui que é perfeita? Veio hoje de manhã? Veio alguém que nunca cometeu um erro? Veio? Sabe aquela voz que fala assim, nossa, Deus errou tanto por ter me colocado nesse lugar, olha lá o que eu fiz. Olha lá, eu errei de novo, Sabe a voz que te acusa? Sabe? Você precisa se levantar diante disso e dizer, perfeito só? Vamos de novo, perfeito só? Então, quando nós enfrentamos isso, enfrentamos a nossa imperfeição, enfrentamos isso, meninas, para nós em primeiro lugar. Porque Deus não tem problema com a nossa humanidade, nós é que temos. Deus não tem problema nenhum. Tanto é que Ele falou, olha, se você errar, peça perdão. Se você cair, levante-se. Eu não tenho problema com a sua humanidade. E você tem? Por isso é que a Bíblia diz que o poder de Deus, ele só pode ser aperfeiçoado na minha vida e na sua vida. De que forma? O poder de Deus é aperfeiçoado onde? Na nossa fortaleza? Na nossa perfeição? Não. Não existem mães perfeitas. Não existem esposas perfeitas. Meninas que ainda não se casaram, não existe marido perfeito. Ai, que notícia difícil, né, pastora? Você veio lá de Minas Gerais para me dar essa notícia. Não existe. Nós somos seres humanos e por isso somos imperfeitos. Por isso precisamos de um Deus que é perfeito. Então, o medo da imperfeição muitas vezes não nos faz tentar as coisas, porque a gente fica pensando, se eu tentar e errar, o que as pessoas vão falar? Como é que vai ser isso? Né? Então, se você tentar e errar, tente de novo. Tente de novo. O medo da crítica. Esse é outro medo que precisa ser enfrentado. Eu gostaria tanto de fazer alguma coisa lá na igreja. Mas as pessoas vão me criticar. Gostaria tanto, eu tenho um sonho, por exemplo, de fazer uma faculdade. Eu acho tão bonitinho. Meu pai está com 76 anos. E há 2 anos atrás, mais ou menos, ele resolveu voltar a estudar. E o sonho dele era fazer ou teologia ou direito. Então, ele falou, eu vou voltar a estudar. Falei, e vou fazer faculdade. Falei, que lindo, muito bom. A minha irmã brinca e fala assim, esses dias eu cheguei na casa do meu pai, ele pediu para imprimir tabela periódica. Aí ela falou assim, qual é o pai que pede para o filho imprimir tabela periódica? Só o meu. E ele passou e hoje está na faculdade. Eu liguei para ele um dia e falei, pai, ele falou assim, agora não posso falar porque acabou o intervalo, eu tenho que voltar para a sala de aula. Aí eu falei, e aí, o que o senhor resolveu fazer? Eu não vou fazer direito, não, sabe por quê? Porque eu fiquei pensando assim, eu faço direito, depois eu vou prestar o AB. Aí eu fiquei pensando, ele vai formar com 80 e poucos anos, ele quer advogar. Olha que coisa linda. E ele fala que o pessoal da sala dele ficava assim, olha, tal dia é feriado, então a gente vai emendar. Ele falava, não quero emendar, não, quero estudar.
Diz que a moçada ficava irritada com ele. Falava, como que o senhor quer estudar? Nós vamos emendar. Ele falou, então eu vou vir. E o professor falava, se o senhor Nivaldo vir, vai ter aula. E ele está lá firme, ele falou assim, já decidi, vou fazer teologia. E foi para a faculdade fazer teologia. E as pessoas, às vezes, criticavam assim, mas o senhor está fazendo teologia para quê? Para que o senhor está estudando com essa idade? Para que o senhor está enfrentando? Ele falava assim, filha, tinha dia que os professores falavam de química e física, eu achava que eles estavam falando de uma coisa do outro mundo. Eu falava, gente, será que eu vou conseguir aprender? Ele ficava às vezes com esse pensamento. Hoje ele já está no 2º ano de teologia, ele está tão feliz, mas ele teve que vencer a crítica. A crítica dos outros e o crítico de si mesmo, não é? De pensar, o que você está fazendo aqui? E sempre que eu ligo para ele, ele fala assim para mim, vale a pena. Vale a pena, porque eu estou agora entendendo um monte de coisa, e ele quer discutir com os professores. Eu fico imaginando como é que é lá. Eu quero te falar, vale a pena enfrentar o medo da crítica. Já que não vamos ter a aprovação de todo mundo, meninas. Já que não somos imperfeitas. Que tal cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas? O que te impede? O que te impede de atuar em fé? O que te impede de acolher no seu coração, nessa manhã, a palavra do Senhor que disse, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus foi tão criticado, não é verdade? Jesus foi tão criticado. Eles falaram, esse homem deve ter alguma coisa com Belial, com Satanás. E ele não parou. Ele não parou, ele enfrentou as críticas, ele enfrentou com pensamentos de eu sou. Aleluia, aleluia. Eu fico imaginando que a voz de Deus, quando Jesus foi batizado, dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu fico imaginando aquela voz ecoando dentro de Jesus. Ecoando dentro de Jesus. A voz de Deus para você. Ecoa em você. Ecoa em você. Dizendo que você é amada. Que você é querida. Que você é especial. A voz de Deus tem que ser forte dentro de nós. Amém? Medo de aproveitarem de você, esse é outro medo. Meninas, às vezes as pessoas falam assim, quem é bom demais os outros aproveita. É um ditado, não é? Será que nós podemos enfrentar esse medo? O que vocês acham? Tem pessoas que vão aproveitar de você? Tem. Mas só tem essas pessoas no mundo? Não. E se aproveitarem? O que você vai fazer com isso? E se você achar que o que elas estão querendo é alguma vantagem sobre você, o que você vai fazer com isso? Você precisa enfrentar isso, tá certo? Medo do envolvimento. Não quero saber de ministério mais não. Não sei se isso acontece aqui ou só lá. Abrir um copinho assim, gente, é um mistério. Pode fazer uma bagunça. Então, existem pessoas que falam assim, eu não quero mais me envolver, eu não quero mais saber de gente. Já ouviram isso? Né? Eu não quero mais saber de cuidar de gente. Gente, é difícil demais. Vou ficar só assim, de longe. Vou ficar só de longe, não quero me envolver, não quero fazer parte.
Esse é um medo que nós precisamos enfrentar também. Por quê? Porque não tem como, presta atenção nisso que eu vou te falar. Não tem como ser frutífero na vida se você não tiver raiz. Se você não pertencer primeiro. Você precisa pertencer, fazer parte, se envolver, para a partir daí vir os frutos. Medo de não ter tudo o que deseja. Vou começar a orar, vou começar a buscar. E aí você fala, eu vou ter fé, vou aumentar minha fé. De repente vem o e se na sua mente. O e se você não tiver tudo o que deseja? E se você não casar? Tem uma certa idade que as meninas começam a ficar desesperadas. Elas começam a ficar desesperadas. E esse medo, muitas vezes, faz com que elas tomem atitudes precipitadas, faz com que elas não analisem, não orem o suficiente, porque no fundo elas não acreditam que Deus é capaz de separar alguém para elas. Que Deus já tem uma pessoa para elas. Elas não acreditam que Deus é capaz de suprir aquilo que elas estão pedindo. Então elas saem desesperadas em busca de qualquer um, tá bom. No começo é assim, não, eu faço listinha, é só esse aqui. Aí põe lá a listinha, ó Deus, está tudo aqui que eu quero. Aí passa os anos. Aí vai, Senhor, esquece aquela lista. Esquece aquela lista, porque na verdade, o senhor sabe, é síndrome de Sara, né? Não vou poder mais engravidar daqui uns dias. Ó. Medicina falou que, então, qualquer um, Senhor. Manda logo. Manda logo. Tem umas que estão até visitando outras igrejas. Estratégia, elas se reúnem para fazer estratégia. Vamos fazer uma estratégia, onde está? Não estou dizendo que isso é errado, tá? Estou dizendo a respeito do medo de não ter tudo o que deseja. Muitas vezes, nós não temos essa fé suficiente para acreditar nisso. E aí nós temos que enfrentar também uma realidade. Nós não vamos ter tudo o que nós desejamos. E aí? E aí? Significa que Deus não te ama? A gente precisa encarar isso. Eu gosto muito quando Jesus nos ensina a orar e Ele fala o quê? Seja feita a sua vontade. É tão libertador quando a gente fala para Deus e confia. Deus, eu desejo isso, mas, contudo, que seja feita a sua vontade. Aí eu enfrento o medo de não ter o que desejo, porque eu sei que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável para a minha vida. E tudo tem um tempo para Deus e tudo irá acontecer. E isso fortalece a minha fé. Medo do fracasso. Já falei sobre ele, começar as coisas, né? Eu não vou nem começar. Porque pode ser que não dê certo. Pode ser que não dê certo. Então eu quero, nessa manhã, falar para vocês sobre 4 P's que vai te ajudar a enfrentar os medos. Quantas querem aprender sobre isso? 4 P's. Primeiro P. P de pensamento. Como é que eu enfrento o medo na minha vida? Primeiro P de pensamento. Vou te dar uma chave preciosa agora, tá? Olha para mim. Nem tudo o que você pensa é verdade. Nós precisamos ser gestores dos nossos pensamentos. Às vezes, você não vai impedir que o passarinho pouse, por exemplo, no seu ombro. Mas você pode impedir que este passarinho faça um ninho. Às vezes, vai vir um e se
na sua vida. E quando vier um e se, você precisa entender que aquele pensamento é um pensamento de dúvida. Se ele é um pensamento de dúvida, ele vai anular a sua fé. E, portanto, aquele pensamento, ele precisa ser detectado. Sabe como o antivírus? Entendem isso? Então, nós precisamos entender que nós somos responsáveis por aquilo que pensamos. A Bíblia diz muitas vezes, nisso pensai, nisso pensai, nisso pensai. O que a Bíblia está dizendo? É você quem controla os seus pensamentos e não os seus pensamentos controlam você. Vamos dizer, eu preciso liderar os meus pensamentos e não ser liderada por eles. Então, muitas vezes, acontecem determinadas coisas e nós interpretamos de uma forma negativa. Logo, vem um pensamento negativo, um pensamento de medo. Com o pensamento de medo, você tem emoções, sensações, sentimentos de angústia. Você tem sentimentos que o medo causa. Nesse momento, se você entender o que eu estou tendo, é um pensamento de medo, e nem todo pensamento precisa ser acolhido como verdade. Eu posso escolher pensar outra coisa naquele lugar. Você muda a sua atitude, porque você mudou o seu pensamento. Meninas, tudo começa no pensamento. Por isso que Paulo fala tantas vezes, gente, nós precisamos mudar. E vamos mudar de que jeito? Como é que eu mudo uma atitude? Paulo fala, você quer mudar uma atitude? Transforma primeiro a sua mente. Então, muitas vezes nós caímos na mentira de acreditar que todo pensamento que temos é verdade. A pessoa passou e não me deu atenção, é porque não me ama. É porque eu não sou importante. Meu marido não fala mais que me ama, então ele não me ama mais. Ele não está me procurando, então é porque ele deve ter outra. São tantos pensamentos de derrota, de fracasso, de medo, que nós não conseguimos ter uma outra emoção capaz de gerar uma outra atitude. Por isso é que muitas vezes nós sabemos a palavra de Deus, nós sabemos a letra, mas não estamos conseguindo ter atitudes condizentes com a palavra, porque nós não entendemos como é e por que é que eu preciso transformar a minha mente. A nossa mente, ela pode ser comparada a um jardim. Um jardim, quando você não cuida dele, o que acontece com o seu jardim? Vai nascendo ervas daninhas, vai nascendo todo tipo de folha. E essas folhas que vão nascendo, e esses matos que vão nascendo, eles vão encobrindo as flores. Eles vão encobrindo as coisas lindas do seu jardim. A pessoa chega na sua casa, você pode ter gasto uma fortuna no seu jardim. Mas se você não cuidou do seu jardim, quem chegar na sua casa vai falar assim, você mudou para a selva amazônica? Sua casa está um mato puro. Sabe quem que precisa? Sabe quem que precisa ir lá com uma atitude? Pegar o podador de grama. Oh, aleluia. Pegar a tesoura e falar, tarefa minha. Jardim é meu. Esse pensamento aqui, não quero mais para a minha vida. Por mais verdade que ele me pareça. Esse pensamento que diz que eu sou fracassada. Esse pensamento que diz que eu nunca vou ser feliz. Que eu nunca vou conseguir alcançar grandes coisas. Esse pensamento não foi Deus que colocou no meu jardim. Desde Gênesis, o homem tem problema com cuidar do jardim e guardar o jardim. Desde Gênesis. Só que chegou a hora
de nós entendermos. Deus não vai lá do céu mandar um anjo e falar para esse anjo: olha, anjo, cuida do jardim da Maria, da Rita, cuida do jardim da Adriana. Deus não vai fazer isso, sabe por quê? Porque essa tarefa é sua. Essa tarefa é sua. Ele te dá conselhos, ele diz: nisso pensai. Nisso pensai. Coisas boas, nisso pensai. Coisas que promovem paz, nisso pensai. Coisas positivas, nisso pensai. Pensa que eu sou com você e que eu nunca vou te abandonar. Nisso você precisa pensar. Então, à medida que você vai começando a gerenciar os seus pensamentos e dizendo: nem tudo que eu penso é verdade, e eu preciso acolher isso. Eu tenho pensamentos que muitas vezes eles vêm como verdade, se transformam em crenças que são derivadas de questões que outras pessoas viveram, por exemplo, na minha família. E eu estou acolhendo aquilo como uma verdade absoluta. E o que acontece? Essas verdades absolutas, quando elas são contrárias à palavra de Deus, faz com que você saiba de todo o plano que Deus tem para você, mas você não viva nenhum deles. Quantas aqui nessa manhã decidem pegar as ferramentas e começar a limpar o jardim da mente? Isso vai fazer toda a diferença. Às vezes as pessoas me procuram no meu trabalho, falando: eu tenho um desejo de abrir uma empresa, eu tenho dinheiro de abrir uma empresa, eu tenho algumas coisas, mas no fundo eu acho que eu não consigo fazer as coisas sozinho. Eu não consigo. Elas ouvem muito essa voz: eu não consigo. Aí eu vou para o segundo P. Eu falo para elas: vamos ver se você não consegue. Qual que é o primeiro P, meninas? Pensamentos. E o segundo? Procurar por evidências. O que significa isso? Significa: deixa eu ver se isso que eu estou pensando realmente é verdade. Que prova que eu tenho que isso que eu estou pensando é verdade? Que prova que eu tenho de que eu não consigo? Que prova que eu tenho de que eu não sou capaz? Que prova realmente eu tenho de tudo isso que eu estou pensando no momento? Normalmente, quando eu pergunto para essas pessoas: quais são as provas que você tem disso? Essas pessoas chegam para mim e falam: nenhuma. Nenhuma, eu não tenho provas. Não tenho provas. Busque por evidências. Por quê? Porque muitas vezes a sua mente vai mentir para você. Existe um escritor norte-americano que é um doutor em Harvard, e ele tem um livro que ele chama A Sua Mente pode ser a sua maior amiga ou também a sua pior inimiga. Nós sabemos que muitas vezes é aqui que acontece o campo de batalha. Por isso você precisa procurar nesse jardim as evidências das flores, as evidências dos frutos, onde eles estão. Você precisa buscar saber se o que você está pensando é verdade. Então eu vou orar para que Deus me cure. Mas eu tenho medo, e se Deus não me curar? Que pensamento é esse? Que pensamento é esse, meninas? É pensamento de fé ou pensamento de medo? De medo. Detectamos. Segundo passo: qual é a evidência que você tem de que Deus não pode te curar? Qual é a evidência que você tem de que, se Deus já fez na vida de alguém, não vai fazer na sua? Tive um problema financeiro. Estou com o pensamento de que eu nunca mais vou me reerguer. Isso é pensamento de fé ou pensamento de medo? Segundo passo: qual é a evidência que você tem que nunca vai se reerguer? Terceiro P, palavra de Deus.
Ele está nessa ordem, mas nós sabemos que a palavra de Deus tem prioridade. Amém, queridos? Só para vocês entenderem o processo, tá? Então, pensamento, detectei, é um pensamento que não é de fé. O que eu devo fazer então, se eu estou com uma crença na minha vida, que é uma crença limitante? Eu preciso saber que ela é mentira e preciso trocar por uma crença fortalecedora. O que isso significa? Que eu preciso saber e escolher no que pensar. O que vocês escolhem pensar, gente? O que vocês escolhem pensar? Você hoje pode escolher o que você vai pensar. Você está na condução do seu jardim. O que você vai pensar? O que você escolhe pensar nessa manhã? Por exemplo, o que a palavra de Deus diz sobre enfermidades? Me ajudem. Você conhece algum texto aí? Pelas suas pisaduras nós fomos? O que você escolhe pensar? O que a palavra de Deus diz quando está acontecendo conosco grandes tempestades? Quando nós estamos enfrentando dificuldades na nossa vida, o que a palavra de Deus diz? Me dá um versículo. O justo passará por aflições, mas de todas, diga comigo, todas, o Senhor o livra. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante que uma espada de 2 gumes, e penetra dentro de você, e faz separação, e discerne os pensamentos. Essa é a palavra de Deus, poderosa, poderosa, poderosa para salvar a sua casa. Amém? Para te ajudar a vencer todas as dificuldades que você está passando ou pode vir a passar. E o último passo, que na verdade aqui, em relação à fé, é o primeiro passo. Ou seja, atitude. Agir. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai dizer. Você vai o quê? Dizer a este monte: erga-te e lança-te no mar. E assim como você disse, assim se fará. Assim como você o quê? Disse. Precisou de uma atitude. Assim como você disse. Você age. Não por fé, porque o seu pensamento foi transformado. Não por medo, perdão, porque seu pensamento foi transformado. Mas agora por fé. Quantas querem nessa manhã ter uma fé inabalável? Vamos ficar de pé, queridas. Quero pedir para o pessoal do louvor. Uma fé inabalável é uma fé que age apesar do medo. Quero que você, por um momento, pense em como estão os seus pensamentos. Como eles estão? Como está a sua fé? Eu tenho certeza que esses dias a sua fé vai crescer. Amém? Quero que você feche seus olhos. Vamos pedir para o Espírito Santo nessa manhã visitar você. Oh, Espírito Santo, Espírito de libertação. Espírito de libertação. Oh, Sheila Barala 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 Bashai.
Existem situações na nossa vida que às vezes nos leva para o cativeiro do medo. Eu não conheço você, mas Deus conhece. Quero que você feche os seus olhos. Será que existe uma área da sua vida que você está agindo com medo? Eu sinto que o Senhor quer fazer uma liberação, uma libertação aqui essa manhã. As pessoas estão sofrendo muito por causa do medo. Infelizmente, o pânico tem tomado conta da nossa sociedade. São tantas incertezas na nossa vida. Às vezes é tão difícil crer, porque a gente acha que os nossos olhos precisam ver. Existem pessoas que foram para o cativeiro do medo lá na infância. E elas nem sabem que estão lá e o que elas sentem é medo. Elas só sabem que não conseguem evoluir na sua fé. Existem mulheres que foram molestadas e estão aprisionadas no cativeiro do medo. Medo de se envolver, medo de ser abusada novamente. Existem mulheres que são abusadas emocionalmente e estão vivendo hoje o cativeiro do abuso emocional e não saem de lá porque tem medo. Medo do que os outros vão pensar. Medo de começar, de recomeçar. Medo de colocar limites. E se eu colocar limites e ele for embora? Sheila barala 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 bashai. Sheila barala barala bashala barala bashai. Hoje o Senhor quer nos lavar, tirar toda lama, toda sujeira. O Espírito Santo quer que você caminhe como Pedro caminhou sobre as águas. Em liberdade. Em liberdade. Em liberdade. Às vezes o medo de falar em público prende você e o seu propósito. Mas hoje você pode saber que o que você mais teme é o medo da crítica, que as pessoas vão pensar, e na verdade, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Às vezes você tem medo de sonhar, você parou de sonhar. Nessa manhã, o Senhor quer te libertar. Vamos levantar as nossas mãos aos céus. E eu quero que você comece a clamar. Senhor, se existe algum cativeiro na minha mente, que está, Senhor, prendendo a minha fé, que o Senhor me liberte essa manhã. Do medo de não ser, de não agradar o Senhor. Do medo, Senhor, de que as coisas não vão acontecer. Sheila barala barala bashala barala barala bashai. Medo às vezes. Fala com Deus sobre os seus medos. Fala com Deus, identifica os seus medos. Fala, Senhor, Senhor, o Senhor sabe às vezes quantos pensamentos de medo eu tenho. Medo, Senhor, que a minha família não se converta. Medo que as coisas não aconteçam, Senhor. Senhor, me perdoe. E nessa manhã, Senhor, nessa manhã, me liberta do medo, Senhor. Me liberta do medo, Senhor. E me faz andar sobre as águas, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que me chama, Senhor. Que me chama pelo nome, que te chama pelo nome. E diz que você é amada. E diz que você é querida. Diz que você foi feita
para um grande propósito. E que nada, nem o medo, pode te prender. Assim, vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Oh, Sheila barala barala bashala barala barala bashai. Sheila barala barala bashala barala barala bashai. Eu vejo o Senhor abrindo um novo livro para você construir uma história de ousadia, de coragem e de fé. Na Bíblia nós temos os heróis da fé, homens e mulheres que agiram apesar do medo, enfrentaram o medo. Oh Jesus, oh Jesus, vem nos encontrar essa manhã, Jesus. Destrói as mentiras, derruba as muralhas. Sheila barala barala bashai. Senhor, nessa manhã, nós decidimos liderar a nossa mente. Entregar cada pensamento cativo em obediência à Tua palavra. Senhor, quando eles surgirem, nós vamos começar a proclamar a Tua palavra. Nós vamos, Senhor, levantar as nossas mãos e começar, Senhor, a dizer: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, como não dará juntamente com ele todas as outras coisas? Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir, Ele 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 há de suprir todas as minhas, as suas, as nossas necessidades. Oh, oh, aleluia, oh, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Oh, oh, eu sou o teu papai que te chama pelo nome. Oh, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Bem-aventurada é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois essa mulher é como árvore frutífera plantada junto a ribeiros de água, a qual dá, essa mulher dá o seu fruto na estação apropriada, e tudo que fizer prosperará. Oh, essa é a tua palavra, que é fiel, aleluia, aleluia.